Ele foi o prefeito que mais tempo governou a cidade do Rio e hoje disputa uma vaga no Senado. Vamos conhecer um pouco mais da vida política do ex-prefeito César Maia e com quem vamos conversar já já. César Maia é economista e tem 65 anos. Em 1981, ingressou no PDT. Foi secretário de Fazenda do governador Leonel Brizola. Elegeu-se deputado federal em 86 e em 90. Em 92, venceu pela primeira vez as eleições para prefeito do Rio pelo PFL. Conseguiu fazer o sucessor Luiz Paulo Conde e voltou em 2000, derrotando o próprio Conde no segundo turno. 4 anos depois, na quarta vitória consecutiva, derrotou Conde no primeiro turno. Ninguém governou o Rio por tanto tempo, 101 meses. Candidato César Maia, seja bem-vindo ao Repórter Rio. Boa tarde também para os jornalistas Aziz e Inês Marçal. Boa tarde. Candidato, boa tarde, bem-vindo. E a nossa primeira pergunta é em relação à imagem do Senado. O que o senhor pretende fazer, se eleito, para mudar essa imagem tão desgastada por denúncias de corrupção e privilégios? Olha, primeiro agradecer à TV Brasil, abrindo democraticamente esses espaços para que todos os candidatos possam aqui se pronunciar, colocar as suas ideias. Essa pergunta é importante, porque os senadores têm 3 funções na Constituição. A primeira é a representação suprapartidária da federação, do seu estado, dos municípios. A segunda está no artigo 52, que é a sua representação do país, nomeação dos ministros do Supremo Tribunal, dos diretores do Banco Central, dos embaixadores do Brasil, aprovação de tratados internacionais. Nessa função, o senador tem que ter experiência, senioridade, e a terceira é política, onde os senadores têm funções análogas aos deputados. Em geral, os senadores se dedicam a essa. Eu tenho conversado sobre a liderança do governador Aécio Neves com candidatos democratas no sentido de que respeitam a Constituição, no Brasil todo, para que se forme dentro do Senado uma frente democrática, para que recupere para o Senado as suas atribuições e não deixe o Senado nesse marasmo dessas questiúnculas que ocuparam o noticiário da imprensa, infelizmente, esses últimos 3 anos. Fala em imagem, prefeito, queria saber a sua opinião sobre a ficha limpa. A ficha limpa tem dado muito o que falar e a impressão que se tem, assim, a senhora acha que ela prejudica mais quem já teve cargo no Executivo, porque tende a ficar mais, né, exposto à fiscalização, enfim, a denúncias? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que não prejudica ninguém, só prejudica quem deve. Quem não deve não prejudica, até porque a lei da ficha limpa ela é bastante flexível. Fala de órgãos colegiados, define que tipo de delito é delito não político, porque se a pessoa cometeu algum tipo de avanço em relação às suas declarações, está excluída da ficha limpa, portanto, e é aí que os políticos entram. Portanto, eu acho que era uma necessidade desde há muito tempo, e agora aprovada pelo Congresso Nacional por indução, por pressão da sociedade, que é muito importante. Bom, prefeito, como é que o senhor acredita que vai acabar a briga em torno dos royalties do petróleo? O senhor acredita que o Congresso vai recuar para o Rio não sair tão prejudicado ou tudo isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal? Primeiro, nós temos a palavra do presidente Lula. Deu a palavra não apenas ao governador, mas também aos outros partidos de oposição também, que depois das eleições ele vai vetar essa parte da partilha. Em seguida, o Congresso vai discutir. Claro, os direitos adquiridos do Estado do Rio de Janeiro, tenho certeza que vão ser mantidos. A discussão vai se dar sobre o futuro. O petróleo que sai do pré-sal, no futuro, daqui a 5, 6 anos, e como é que se partilha os royalties daí. Eu sou otimista. Acho que na hora que o presidente da República ele assumiu essa responsabilidade, gestora, coordenadora, isso vai ser feito ainda dentro do governo dele, tenho certeza que os partidos vão conciliar, vão entender que o que aconteceu foi um excesso e a nova legislatura falar a nova lei e a lei vai nos garantir nossos direitos e vai finalmente fazer uma distribuição nacional daquilo que é para o futuro. Você conseguiria reverter alguns votos aí, se isso volta para o Senado do seu partido, prefeito, que o DEM votou assim, majoritariamente pelo projeto do substitutivo, né, do Ibsen contra o Rio? Não existe. Na Câmara de Deputados, por exemplo, o PT, 48 votaram contra o Rio, 41 do DEM. Então essa questão de quem vota, vota em defesa do seu Estado. Na hora que apresentaram lá, irresponsavelmente, aquela partilha abusiva, o que faz os deputados do seu Estado, até porque estão em ano eleitoral, votam irresponsavelmente. Mas uma nova legislatura que renova 2/3 do Senado, eu tenho certeza que todos os partidos vão atuar de forma racional e com responsabilidade federativa, que é uma atribuição do Senado da República.
Agora, o problema do Rio também na questão do petróleo, prefeito, é a dependência, né, da economia do petróleo. Claro que é bom ter petróleo, mas o senhor acha que é possível fazer alguma coisa no estado do Rio? O que é possível fazer para diminuir essa dependência? Olha, é um pouco de ficção essa dependência, né? Você tem uma dependência contábil, porque o petróleo extraído na bacia de Campos é um petróleo contabilizado como do Rio, mas na economia do Rio são só os multiplicadores do petróleo. Afinal de contas, nós temos a Petrobras. O pré-sal vai ter também uma base no Rio de Janeiro, provavelmente, ali entre Itaguaí e Santa Cruz, onde tem um porto, onde tem o aeroporto. Isso daí vai dar para muitos anos. Eu acho que se esse é o nosso problema, nós estamos bem. Agora, tem uma série de intervenções muito fortes sendo realizadas no estado do Rio. Vou dar um exemplo. Agora, muitos projetos de economia são poluentes, né, prefeito? Esse do petróleo, da siderurgia. O senhor se preocupa com esse risco ambiental, desse modelo de desenvolvimento? Olha, quando eu fui prefeito, eu tive que dar aprovação ambiental, junto com o governo do estado, para o projeto da Thyssen, CSA, ali em Santa Cruz. E foi feito com todos os cuidados. Também com interveniência federal, as exigências que foram feitas, nenhum problema. Esse exemplo do Golfo do México, ele nos remete a exigências adicionais que começam a ser feitas. Agora mesmo nós tivemos um problema numa plataforma 33 da Petrobras na Bacia de Campos. Imediatamente o próprio governo federal se encarregou, a Agência Nacional de Petróleo, de interromper o funcionamento da plataforma. Acho que não. Nós temos investimentos importantíssimos no estado do Rio. Só ali, no Porto de Itaguaí e Santa Cruz, são 38 bilhões de reais de investimento. Nós temos a refinaria, a nova refinaria da Petrobras em Itaboraí, que vai ter um impacto enorme em toda aquela região. Nós temos um projeto siderúrgico, tem que se tomar cuidado, do Dr. Eike Batista, associado ao capital chinês, em São João da Barra. Prefeito, é muito importante. Qual é a sua opinião sobre o trem-bala, que recebe muitas críticas e também tanto a favor como contra? Olha, eu sou absolutamente a favor. Até porque o impacto no sul fluminense vai ser extraordinariamente positivo. Uma das estações do trem-bala vai ficar ali, naqueles municípios, Porto Real, Volta Redonda, um desses municípios. Mas com dinheiro público ou privado? Bem, olha, eu fiz a linha amarela através de um processo de concessão, que foi o primeiro no Brasil, em que o setor público coloca a linha amarela no ponto de equilíbrio. E 1/3, e o setor privado 2/3. Ora, se o trem-bala tem que ser feito, é melhor que venha essa parceria, que o setor privado coloque seus recursos, que o setor público coloque menos recursos do que eu colocaria se o projeto fosse inteiramente estatal. Bom, prefeito, a gente já volta a conversar. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos para a segunda parte da entrevista com o candidato ao Senado, César Maia. Vamos conversar sobre as reformas da Previdência, tributária e política e também sobre temas polêmicos, como união civil entre pessoas do mesmo sexo, aborto e eutanásia.